Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza, na mão está orando pelo Espírito Ronaldo, está aqui decidido trazer o estudo da noite deste dia. Estendo as mãos, querido e eterno Deus, mais uma vez elevamos o Senhor a nossa voz em oração. Nessa oração, não colocando em tuas mãos, porque Ele já está nas tuas mãos, mas apresentando o Senhor do Filho, que nesta noite está na evidência de trazermos tudo acerca da tua santa palavra. Conceda por céu graça, sabedoria dos altos céus, para que o estudo da palavra, porque a palavra ensinada, proferida, ela produz em nossas vidas o efeito pelo qual ela vai ser liberada na noite desse dia. Prepara o nosso coração, leva a nossa mente cativa ao Senhor e palestra em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para nós estarmos lendo em Êxodo, capítulo 7. Estaremos retomando aquela série de ensino. Paramos na entrada das 10 pragas e hoje nós vamos começar ela. Não sabe se vai terminar. É certeza que a última eu não vou entrar. Não sei quantas nós vamos conseguir falar, porque a última ela é tão importante que ela merece até um capítulo à parte. No final, ali na morte dos primogênitos, ela dá início também à Páscoa. Começa ali na morte dos primogênitos e o assunto é muito extenso. Eu acredito que até dá um ensino só nessa última praga. Êxodo capítulo 7, verso a partir do 1 até o 3, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando ao nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Bendizemos o nome do Senhor por mais uma oportunidade de poder compartilhar um pouco da sua palavra com a igreja do Senhor. E só para nós nos familiarizarmos com aquilo que a gente já vinha trazendo, nós terminamos o livro de Gênesis, iniciamos no Êxodo, que é nada mais nada menos do que a saída. A saída de quê? A saída do povo de Israel que estava no Egito. Eles entraram no Egito e ali se tornaram uma grande população dentro do Egito. Passaram 430 anos aproximadamente no Egito, e chegou um determinado momento que eles clamavam a Deus, pedindo por socorro, para que Deus se lembrasse dele ali no Egito, e Deus ouve a voz do seu povo. E nós começamos a louvar a Deus, porque o Deus ouve a voz do seu povo. O Deus que ouviu a voz do povo hebreu que estava dentro do Egito é o mesmo Deus que está aqui nesta noite e tem ouvido o clamor de cada um de nós nessa noite, que é o motivo de nós estarmos alegres e bendizendo o seu santo nome. Talvez aquilo que você veio buscar, que vem buscando, acabamos uma campanha agora de oração, talvez você não tenha alcançado aquilo que você veio buscar na campanha, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó
Jacó, ele ouviu a tua oração. E isso é muito importante. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração. E no tempo certo, ele vai agir na minha e na tua vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E no texto ao qual nós lemos, Deus começa falando com Moisés, né? Deus ouve a oração do seu povo e ele levanta Moisés, já falamos isso em lições anteriores, levanta Moisés como um grande libertador que ia tirar esse povo do Egito. E não somente um libertador. Agora Deus conversando com Moisés no versículo 1 do capítulo 7, ele diz a Moisés: olha, eu tenho te posto por Deus sobre Faraó. E isso aqui é muito importante, porque Deus jamais falou isso para alguém, que tinha posto alguém por Deus sobre Faraó, sobre alguém. E ele fala para Moisés. E já abrindo um aspa aqui, eu quero combater o ensino errôneo que existe por aí afora, de pessoas que querem diminuir Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus eterno, o Pai da eternidade, e querem colocar ele na mesma categoria de Moisés. Porque quando Deus disse aqui a Moisés: eu tenho te posto por Deus sobre Faraó, Moisés não se tornou Deus. Moisés, para Faraó, era como um Deus, era semelhante a um Deus, por conta de tantos milagres e prodígios e maravilhas que ele ia operar. Para quem visse Moisés, dizia: esse homem não é um homem, esse é um Deus. Mas diferente do nosso Jesus Cristo, do nosso Salvador, em João capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não era como Deus, não era semelhante a Deus, ele era Deus. Então, se aparecer alguém na sua porta no domingo de manhã, querendo diminuir o nosso Salvador, dizendo que ele é um Deus semelhante a Moisés, diga a ele que ele está muito enganado, porque o nosso Deus, o nosso Salvador, ele é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Antes que existisse qualquer coisa, ele já existia. E a Bíblia diz que nada do que há na terra existia se não houvesse ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Tudo foi feito por ele e por meio dele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando Deus diz a Moisés: eu tenho te posto por Deus, é dessa forma. É os prodígios que iam acontecer através de Moisés para aquela nação. Ele seria como um Deus. É como se Deus olhasse para Moisés e disse: olha, Moisés, eu tenho uma guerra para traçar aí no Egito. Existem muitos deuses. O Egito, assim como a Grécia, é um dos maiores panteões de deuses que existe, que existiu e ainda hoje existe, né? Eles acreditam em muitos deuses, acreditavam em muitos deuses. E Deus olha para aquele panteão de deuses e diz: olha, Moisés, eu vou traçar uma batalha com esses deuses. Mas tem uma coisa: eu não vou nem sujar minhas mãos, eu vou te pôr como Deus. Você vai ser o meu representante como Deus, e através de você eu vou destruir cada um Deus desse panteão egípcio, para que os egípcios saibam que eu sou Deus na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E não somente os egípcios, mas também o povo de Deus, os hebreus, eles também precisavam conhecer a Deus, porque já havia passado muitos anos que Jacó havia morrido, e aquele povo ele estava inserido em uma nação onde tudo que eles ouviam falar, tudo que se conversava na rua, tudo que era ensinado era sobre deuses, era sobre deuses egípcios, era sobre aquele panteão egípcio. Então o próprio povo de Deus, ele já titubeava entre Deus e os deuses egípcios, e eles
eles precisavam conhecer o Deus que de fato eles serviam. E Deus agora começa a traçar uma estratégia para que o povo viesse a conhecer o Deus que eles serviam. E para o próprio Faraó também era uma resposta, porque quando Moisés ele chega a Faraó e diz: olha, o Elohim, o El Shaddai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mandou que você liberte o povo do Egito. Faraó olha para Moisés e diz: quem é esse Jeová? Quem é esse Deus? E Deus agora ele precisa se apresentar a Faraó e dizer: eu sou Deus, Criador de todas as coisas, e os seus deuses não são nada perante mim. E é isso que vai acontecer através das 10 pragas. Deus vai destruir divindade por divindade egípcia e mostrar que Ele sim é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E é nessa passagem que nós vamos meditar nesta noite. Então, versículo 1, Deus diz: então disse o Senhor a Moisés: e eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar. Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel ir da sua terra. Aí Deus diz agora a Moisés: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então aqui Deus começa a travar a batalha do Deus Todo-Poderoso contra os deuses egípcios. E Deus de antemão ele avisa a Moisés: você vai iniciar a batalha, mas a batalha ela não vai ser rápida, ela não vai ser com urgência. Eu vou endurecer o coração de Faraó, o que é totalmente contra a lógica humana, né? Porque se Deus queria libertar o seu povo do Egito, o mais normal era que ele amolecesse o coração de Faraó, e não o contrário, endurecer o coração de Faraó. Mas era ele endurecer o coração de Faraó que ele poderia mostrar o seu poder. E assim Deus já avisa a Moisés de antemão que iria endurecer o coração de Faraó. E assim começa essa grande batalha. Para nós entendermos um pouco sobre esta batalha de Deus com os deuses de outras nações, eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 1, só para nós entendermos um pouco desta batalha que não foi única entre Deus, o Todo-Poderoso, e os deuses a quem aquelas nações adoravam. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer e a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Essa passagem aqui, ela fala quando os filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias, eles perdem a batalha e perdem a arca do Senhor. A arca do Senhor, ela representava a presença de Deus no meio do povo. E quando a arca de Deus ela é tomada, é como se a presença de Deus também fosse tomada, também fosse tirada do meio do povo. Tanto é que, nascendo um filho, a mãe põe o seu nome Icabô, foi-se a glória, porque a arca do Senhor ela havia sido tomada. E os filisteus, que dão origem aos palestinos, que
que aquela porção ali de Gaza era o seu território natural, a gente vê as guerras de hoje, uma semelhança das guerras que Israel já luta há muitos anos. Eles queriam aquela arca porque eles adoravam a todos os deuses, e eles já tinham visto o Deus de Israel dar vitória ao seu povo e sabiam o poder que aquela arca representava. Então eles queriam, assim como eles tinham Dagon, Azera e outros deuses, eles queriam também a presença desse Deus, do nosso Deus, no seu templo. E eles levam a arca do Senhor para o templo de Dagon, achando que, assim como Dagon, entre aspas, os protegiam, o Deus de Israel, através da arca, também os protegeriam. Só que, para que o homem ele tenha a proteção do nosso Deus, é preciso que ele conheça esse Deus a qual ele quer a proteção. Existe uma passagem no Novo Testamento que alguns homens foram tentar expulsar um demônio em nome do Deus de Paulo, e não deu certo. Eles apanharam porque os demônios eles conhecem Paulo, eles conhecem o Deus de Paulo, mas aqueles homens não conheciam o Deus ao qual eles estavam tentando invocar. E eles levam a arca do Senhor achando que seria um amuleto no templo do Deus dele. E Deus, olhando aquela situação, Deus agora entra numa batalha contra Dagon. E eles põem a arca de frente a Dagon, e eles vão para suas casas, e de madrugada Dagon tomba, cai de frente à arca. E a estátua de Dagon não era uma estatuazinha como nós vemos por aí afora, era uma mega estátua, uma estátua muito grande dentro do templo, e ela cai prostrada diante da arca do Senhor. E Deus mostra que só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E os homens não convencidos, eles no outro dia levantam Dagon, põem de pé. E Deus disse, eles ponharam de pé, Deus tomba novamente Dagon e estraçalha suas mãos e sua cabeça, para que ele não pudesse mais levantar aquela estátua. E Deus vence essa batalha contra Dagon, e eles ficam envergonhados ao ponto de não querer mais nem entrar naquele templo e temendo o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus ao qual nós servimos. Quando o homem ele desconhece esse Deus e quer afrontá-lo, Deus se apresenta e mostra que Ele tem todo o poder no céu e na terra. E não foi diferente na vida de Faraó. Nós vemos no versículo 14 do capítulo 7, Deus dizendo a Moisés: então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, e eis que ele sairá às águas, e põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomarás em tuas mãos a vara que se tornou cobra, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Versículo 20: Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas do rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. O coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor já tinha dito. Versículo 25: e assim se cumpriram 7 dias que o Senhor ferira o rio. Então Deus começa a sua primeira batalha.
O rio Nilo, além dele ser o rio mais importante do Egito, além dele ser responsável por toda a margem do rio onde eles plantavam, e a cheia do Nilo era quem trazia a prosperidade a todo o Egito, o rio Nilo também era considerado um deus. O rio Nilo era considerado o deus Rabi, e eles adoravam a este deus. E quando Deus chama Moisés e diz: olha, vai agora e fere o Nilo, e ele põe a vara no rio Nilo, e essa água agora vai se tornar em sangue. E aqui é muito importante dizer que a água não se tornou cor de sangue, a água não se tornou parecida com sangue, a água se tornou sangue, ao ponto dela feder não somente no rio, mas também nas reservas onde tinha água, onde já tinha sido tirado água, a água também ela se tornou sangue. E Deus mostra a Faraó que aquele Deus Rabi, a qual eles tanto adoravam, eles não tinham poder sobre o Deus de Israel, que o Deus de Israel era todo poderoso sobre aquele Deus. Mas existiam os magos no Egito, e esses magos eles começam agora a fazer os seus encantamentos. Para nós hoje nós conheceríamos como os bruxos, né? Eles eram bruxos, eles eram feiticeiros, e eles começam a fazer seus encantamentos, e eles também transformam a água em sangue. E Faraó olha aquilo e disse: não, isso aí que Moisés está fazendo é meramente um truque. E ele consegue se manter por 7 dias sem recuar, mesmo sofrendo, e ele se mantém por 7 dias até ele não aguentar mais e pedir socorro a Moisés. E ele pede a Moisés que Moisés interceda a Deus para que tudo volte à normalidade, e assim ele libertaria o povo de Deus do Egito. Mas nós vimos que Deus endurece o coração de Faraó e ele não liberta o seu povo do Egito. E Deus vai para a segunda batalha, que é contra o Deus Rex, que é um Deus que ele tinha a cabeça de rã. Ele era representado pela cabeça de rã, e ele era responsável pela fertilidade do Egito. E onde nós vemos isso? Nós vemos isso no capítulo 8, que diz o seguinte, e versículo 6: e Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de sobre o povo, pois eu deixarei o meu povo ir. Então Deus começa agora mais uma batalha contra o Deus Hat, que tinha a cabeça de rã, e Deus faz com que aquelas rãs ela comecem a invadir o Egito, invadir aquelas cidades, e começa a causar um transtorno tão grande que a Bíblia diz que no final, quando Moisés ora e Deus liberta, eles amontoam montanhas enormes de rãs, e fica um fedor terrível na terra do Egito por conta de tanta rã que Deus fez brotar ali no Egito. Mas mais uma vez os magos eles repetem aquilo que Moisés faz, assim como ele tinha repetido com o cajado que se transformou em serpente, ele repete também com as rãs. E Faraó em seu coração, ele acredita que é mais um truque também de Moisés, e ele não permite que o povo de Israel saia do Egito. E a batalha continua sucessivamente. Deus agora ele começa a ir contra outro Deus do panteão egípcio, que é o Deus Geb.
Esse Deus, ele era representado pela terra. Eles adoravam a terra e tudo que tem na terra era representado por este Deus. E às vezes é difícil para nós nos colocarmos nesse ambiente, nesse cenário egípcio, porque nós nascemos no Brasil, nós nascemos num país onde se vive o monoteísmo. Existem outras religiões com outras divindades, mas na grande maioria o Brasil ele é cristão. Então, às vezes é até difícil para a gente nos colocarmos naquele ambiente do Egito, onde tantas divindades eram adoradas e como era a cultura daquele lugar. Mas aquele povo era semelhante ao povo da Índia hoje. O povo da Índia hoje, ainda assim, eles adoram animais, adoram várias coisas, rato, tanta coisa que eles adoram, e da mesma forma era o povo egípcio. E Deus queria quebrar essa hegemonia dentro do Egito e também para o seu povo que estava saindo do Egito. E Deus agora vai de encontro a este Deus Jebe. E quando eu falo Deus, vocês entendem que é Deus com D minúsculo, né? São deuses egípcios, porque só existe um Deus todo-poderoso, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E Deus, quando vai de encontro àquele Deus, ele faz com que Moisés ele toque na terra, e o pó da terra ele vai se transformar em piolhos. Talvez a geração mais nova não tenha noção do que é uma praga de piolho, né? Aqui passou pelos anos 80, tem uma pouco de noção. Não foi como no Egito, mas o trem era feio. E naquela situação do Egito era multiplicado nos anos 80 por milhões de vezes, ao ponto de os piolhos não ter espaço na cabeça das pessoas, no corpo das pessoas, e começam agora a invadir os animais. Sabemos que as pragas dos animais são outras, mas nessa ocasião os piolhos eram tantos que até os animais eles atacavam. E aquele povo, imagina o desespero daquele povo com esta praga de piolho infestado por toda a cidade. E eu acredito que agora o povo já começava a clamar a Faraó que libertasse o povo do Egito, porque não estava mais compensando ter aqueles servos no Egito, mas sofrendo tantas pragas e tantas perdas, porque pessoas morriam, pessoas adoeciam, os seus corpos eram dilacerados, e Faraó com o coração endurecido, e Deus passo a passo indo quebrando deuses por deuses daquele panteão egípcio. E quando Faraó chama Moisés nessa praga aqui, versículo 16, que diz o seguinte: disse mais o Senhor Moisés: diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, porque Arão estendeu a mão e a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu. Nós vemos na praga anterior que quando Moisés vai orar para Deus extinguir a praga, ele fala para Faraó: olha, para você ter certeza que é Deus quem está fazendo,
eu vou dar a chance de você escolher o dia e a hora que essa praga ela vai acabar. Aí Faraó escolhe, então tudo bem, amanhã eu quero que a praga acabe. Moisés disse, tudo bem, amanhã a praga vai acabar. E ela acaba exatamente no período em que Moisés falou, para que Faraó entendesse que de fato era Deus que estava fazendo, não era nada aleatório, não era nada do clima, não era uma mudança que aconteceu na natureza, mas sim o próprio Deus que estava fazendo aquelas coisas. E nós vemos lá no final do Apocalipse que vai acontecer coisa semelhante. Quando Deus estiver trazendo as suas taças sobre o povo, alguém vai achar que é coisa da natureza, que é o fim dos tempos, mas é o aquecimento global, o derretimento das geleiras, e é isso, é aquilo, e a ciência ela vai tentar trazer explicação, mas não existe explicação, porque é Deus agindo, é Deus fazendo. E assim foi também ali no Egito. E desta feita os magos eles tentaram replicar a praga dos piolhos, assim como eles fizeram com as rãs, com o rio e com a serpente, mas eles não conseguiram. Deus não permitiu que eles replicassem, e eles agora reconhecem e falam para Faraó: olha, até aqui a gente até tentou, mas tem coisa diferente aí. Isso é o dedo de Deus. Isso não é mais truque de Moisés. Isso aí não é normal, isso não é natural. Os próprios magos, os próprios feiticeiros começam agora, sem querer, glorificar o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, tem um escritor que diz que até o diabo ele é o diabo de Deus. Tudo está no controle de Deus. E quando Deus quer ser glorificado, até o inimigo ele vai glorificar o nome de Deus, querendo ele ou não. E eles falam para Faraó: olha, não dá, aí é Deus, e contra esse Deus o nosso poder não chega, nós não conseguimos. Mas Deus endurece o coração de Faraó. Até Faraó, numa hora dessa, eu acho que queria libertar o povo, mas Deus endurece, porque a batalha ainda não tinha chegado no seu final. Versículo 20 do capítulo 9: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa o meu povo para que me sirva, porque se não deixares o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e sobre a tua casa, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor desta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Existia um Deus chamado Kepri, que ele era representado por um escaravelho, um inseto, e é esse Deus que está sendo combatido nesta praga. E mais importante do que este inseto, que lá no Nordeste a gente conhece por enrola-posta, eles criam que aquele processo que ele fazia de enrolar o esterco, eles ponhavam seus ovos dentro do esterco e iam enrolando, e depois de um tempo os ovos deles eclodiam e nasciam seus filhotes. Por isso ele faz aquele processo de enrolar o esterco. A gente não sabia antes, mas é para isso que ele faz aquele processo. E os egípcios eles adoravam o Deus Sol, que na cabeça deles, o Deus Sol, ele todo dia ele sai de uma parte à outra com o seu barquinho levando
do sol de um lado para o outro do Egito, o nascer do sol e o pôr do sol, e eles assemelhavam esse processo do Deus Sol a esse processo do escaravelho, que ia enrolando aquela bolinha de esterco, e depois os seus filhotes nasciam, e eles assemelhavam ao nascimento e à ressurreição. Então, aquele Deus está sendo combatido. E mais do que isso, a partir desse versículo, desta praga, Deus ele começa a fazer diferença entre o seu povo e o povo de Faraó. Nós vamos ver isso muito mais forte e mais marcante na última praga. Eu falei que não vai ser hoje, mas essa última praga, ela é muito marcante por essa diferença que Deus faz entre o seu povo e o que não é seu povo, entre o que serve e o que não serve. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele faz diferença entre o que serve e o que não serve. Ele faz diferença entre o bode e a ovelha. Ele faz diferença entre os que lhe amam e entre os que lhe abominam e se afastam dele. Deus ele é amor, mas Deus ele também é justiça. E no versículo ao qual nós lemos, a Bíblia diz que Deus faz separação na terra de Gósen. Essa terra é a terra onde o povo de Israel ele ficaram desde o início, quando eles chegaram no Egito. Eles habitaram na terra de Gósen. Então, a partir deste momento, todas as pragas que vai cair sobre o Egito, estava tudo bem. E na terra do povo de Deus, tudo fluía bem. Mas o mundo está se acabando, mas o povo de Deus está guardado. Mas o mundo vai acontecer a terceira guerra mundial, mas o povo de Deus está guardado. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos na mão do Senhor e não acontece nada à sua igreja a qual Deus não permita. Se Deus quer que nós passemos por algum processo, Ele permite. Mas se Deus quer nos livrar, o mundo pode estar virado de cabeça para baixo, mas a sua igreja, ela segue marchando, segue caminhando, porque nós somos passageiros aqui neste mundo. O nosso destino é o céu de glória, e é para lá que nós estamos caminhando. E nessa trilha que nós estamos caminhando, o Senhor é quem vai diante de nós, abrindo os caminhos, assim como Ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Ele abre também o nosso caminho, vai na nossa dianteira, quebrando as barreiras para cuidar de nós e guardar o seu povo na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E as horas, elas já estão avançando. No capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vemos Deus combater o Deus touro, o Deus Apis. E essa imagem de touro ela é muito comum na Bíblia. Nós vemos que quando Moisés ele sobe ao monte e ele desce com as placas dos 10 mandamentos, uma tábua da lei, os homens tinham feito um bezerro de ouro. Em várias outras nações tinha um bezerro sendo adorado. E lá no Egito não era diferente, tinha um touro que era adorado. E Deus agora ele começa a combater também aquela divindade. E diz o seguinte: e assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa o meu povo para que me sirva. E eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, e sobre os cavalos, e sobre os jumentos, e sobre os camelos, e sobre os bois, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação, assim como nós havíamos falado, entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra, e tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas. E o Senhor fez essas coisas no dia seguinte,
e todo o gado egípcio morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu. E Faraó enviou a ver, e eis que o gado de Israel não morreu, nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o seu povo ir. Eu encerro nesta praga e mostrando mais uma vez que Deus ele faz separação do seu povo. O povo do Senhor, ele está guardado. Às vezes nós passamos situações difíceis, como a nossa irmã, ela acabou de testemunhar o que ela passou, né? Naquela situação na beira da BR, mas ela está aqui contando. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor aguardou, o Senhor a livrou, ela estava nas mãos do Senhor. Às vezes acontece que nós passamos situações difíceis, assim como o povo de Israel passou no Egito. Não foram anos fáceis na vida daquele povo. O Senhor deu livramento, mas eles passaram situações difíceis naquela terra. Mas Deus ele faz separação entre o seu povo e aquele que não é seu povo. Mas existe esperança para aquele que ainda não é povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus falando, ele disse: olha, ainda existem algumas ovelhas que não eram do meu aprisco, que não estão aqui no meu aprisco, mas o bom pastor ele vai buscar essas ovelhas que ainda não são do aprisco. E a essas ovelhas, se elas ouvirem a voz do nosso Deus, do nosso pastor, elas também entrarão debaixo da mão desse Deus Todo-Poderoso. Elas entrarão debaixo da sombra do Onipotente. Não é ela abrindo a Bíblia no Salmo 91 na sua casa, mas ela buscando este Deus, ela vai encontrar proteção para a sua vida, ela vai encontrar descanso para a sua alma, se ela buscar esse Deus Todo-Poderoso. Neste mesmo episódio, quando nós estamos encerrando, o povo egípcio, eles já estavam vendo o poder desse Deus. De tantas pragas que haviam acontecido, alguns já começaram a observar e dizer: opa, peraí, os nossos deuses não são tão poderosos assim, porque já existiam algumas batalhas, e este Deus dos hebreus, ele tem vencido todas as batalhas. E agora, quando Moisés anuncia que haveria uma saraiva de fogo, que mataria todo o gado do Egito e venceria esse Deus do Egito, alguns egípcios, eles ouviram e disseram: rapaz, pode ser que isso aconteça, porque as outras vezes que Moisés falou, aconteceu. Eu vou pegar o meu gado, na dúvida eu vou proteger, e esses gados que ficarem protegidos, eles foram libertos da saraiva que caiu sobre o Egito. Eles não eram crentes, eles não faziam parte do povo de Deus, mas eles deram crédito à mensagem que Moisés estava falando. E mesmo assim, acontece nos dias atuais. Existem pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas elas estão ou aqui, ou nas suas casas, ou pela internet, ouvindo esta palavra. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os que ouvem a palavra do Senhor, e não somente as ouvem, mas a pratica, a põe em prática. Assim como aqueles homens, eles livraram o seu gado porque creram na mensagem de Moisés, assim você que está ouvindo essa palavra pode livrar a sua vida crendo na mensagem da igreja do Senhor, que está dizendo nesta noite que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ele leva para os céus, e que a vida ela não acaba aqui neste plano terreno, mas que existe uma vida eterna que esta igreja está apregoando, assim como Noé apregoou por 100 anos que um dia iria cair o dilúvio e a arca ia fechar suas portas. A igreja do Senhor, ela também está apregoando nesta noite
que o arrebatamento da igreja ele vai acontecer, e quem crê nesta palavra e segui-la alcançará graça, alcançará proteção, alcançará salvação. E a igreja do Senhor, ela já está debaixo dessa palavra e já está debaixo dessa graça. Amém? Deus abençoe a cada um.